A rodovia Transamazônica, a famosa BR-230, um projeto gigantesco de mais de 50 anos que até hoje é um verdadeiro quebra-cabeça. Pensa só, de um lado a gente vê um asfalto moderno, duplicado, e do outro, trechos de pura lama que parecem ter saído direto dos anos 70. É uma obra que é, ao mesmo tempo, um símbolo de um sonho grandioso e de um trabalho que nunca acabou. E aí a gente chega na pergunta que não quer calar. Como pode uma estrada tão longa, tão importante para escoar grãos, minérios e para conectar tanta gente nunca ter sido completamente asfaltada? Será que foi só falta de dinheiro, um erro de projeto, ou a história é bem mais complexa? É esse mistério que a gente vai desvendar agora. Para entender esse paradoxo, é só olhar. Esta é a mesma rodovia, a BR-230. Lá no Nordeste, ela é a espinha dorsal da economia da Paraíba, com trechos duplicados, uma maravilha. Agora, olha para o coração da Amazônia. A realidade é outra. Caminhão andando a 20 por hora, atoleiro e balsa. É como se fossem dois países diferentes dentro da mesma obra. Então, como é que a gente decifra isso? Bom, a resposta está em 4 fatores principais. Pensa neles como as 4 peças que montam o quebra-cabeça da Transamazônica. E juntas, elas contam a história completa de por que essa estrada é o que é hoje. A primeira peça desse quebra-cabeça está lá na origem. O projeto nasceu nos anos 70, sabe? Numa época de obras gigantescas, de integração nacional. A ideia era quase épica: cortar a Amazônia de ponta a ponta e conectar o Brasil. E a escala da ambição inicial era uma coisa de louco. O plano original não falava em 4.000, mas em quase 8.000 quilômetros. Era para ligar o país de costa a costa. Um sonho que, com o tempo, se provou bem maior que a capacidade do Brasil de bancar a longo prazo. Aí a realidade econômica bateu forte e mudou tudo. O dinheiro que jorrava na época do milagre econômico simplesmente secou com a crise dos anos 80. E com isso, a prioridade mudou da água para o vinho. Deixou de ser vamos concluir a obra para virar uma luta diária para simplesmente manter a estrada funcionando. Mas olha, não foi só a grana que freou o projeto. O segundo fator nos leva para o coração do problema, a própria floresta. O ambiente amazônico, por si só, é um desafio de engenharia gigantesco. Botar asfalto na Amazônia é uma verdadeira batalha. Exige uma drenagem super complexa, uma base muito mais grossa e uma manutenção que não para nunca. Em trechos que levam muita carga para exportação, esse custo até se paga. Mas em longos pedaços da estrada com pouco movimento de carro, a conta simplesmente não fecha. O que nos leva a uma conclusão um tanto fria, mas realista. Para muitos e muitos quilômetros da Transamazônica, manter a estrada na terra ou no cascalho acaba sendo a única solução que cabe no bolso, mesmo que isso signifique menos conforto e segurança para quem passa por lá. Beleza. Então a gente já tem o sonho, que era grande demais, e a selva, que é implacável. Mas o terceiro fator não tem a ver nem com dinheiro, nem com lama. Tem a ver com uma mudança total nas regras do jogo. As leis ambientais e sociais. O Brasil e o mundo, afinal, mudaram muito desde os anos 70. A diferença é absurda. Nos anos 70, a ordem era clara: abrir a estrada o mais rápido possível e ponto. Hoje em dia, cada quilômetro de asfalto novo depende de um labirinto de licenças, estudos e negociações super complexas com comunidades locais, terras indígenas e unidades de conservação. E qual é o resultado disso? A rodovia só consegue avançar aos pedaços. Um trecho consegue a licença, outro vai parar na justiça, um terceiro fica parado esperando mais estudos. Isso torna todo o processo muito mais lento, caro e todo picotado. E chegamos à última peça do nosso quebra-cabeça, que talvez seja a mais complicada de todas. A rodovia foi ocupada e usada intensamente muito antes de estar pronta para isso. A vida simplesmente não esperou a engenharia. Na prática, o que aconteceu foi que o governo, em vez de focar em construir uma estrada nova, passou a viver apagando incêndio. Tinha que voltar o tempo todo para consertar uma pista que estava se desfazendo sob a pressão de um crescimento que ninguém tinha planejado. A demanda chegou muito antes da infraestrutura. Isso criou o que a gente vê hoje, um verdadeiro mosaico. Não é um projeto contínuo com começo, meio e fim. É uma colcha de retalhos de obras pontuais, cada uma com uma idade, com uma qualidade diferente, mas tudo debaixo do mesmo nome, BR-230. Para a gente entender de verdade o tamanho do desafio da BR-230, ajuda muito comparar ela com as outras grandes rodovias do país. O comprimento é parecido, mas, nossa, o contexto é completamente diferente.
É só bater o olho nos números. A extensão dela é parecida com a das gigantes BR-101 e 116, certo? Só que a paisagem que a BR-230 atravessa é radicalmente diferente. Enquanto as outras cortam as áreas mais povoadas e industrializadas do Brasil, a Transamazônica rasga o que a gente chama de vazios demográficos, no meio da floresta. E aqui está o pulo do gato. As outras grandes rodovias, elas conectam centros que já existem. São a espinha dorsal de um país já industrializado. A Transamazônica não. Ela foi construída para criar esses centros do zero. Ela não é bem uma via de escoamento. É mais uma linha de aventura traçada no desconhecido. Ok, depois de entender essa história toda, a pergunta que fica é: e agora? O que o futuro reserva para essa rodovia tão icônica? A boa notícia é que a maneira de pensar sobre ela mudou completamente. Hoje em dia, a abordagem é muito mais pragmática. O foco não é mais terminar a obra a qualquer custo. É fazer investimentos estratégicos. Por exemplo, pavimentar os trechos lá no Pará, que são cruciais para escoar a produção do agronegócio e dos minérios. É sobre alinhar aquele sonho antigo com os limites do orçamento e com a dura realidade da Amazônia. Então, para resumir a ópera, o estado atual da Transamazônica não é resultado de um único erro. É a combinação poderosa desses 4 fatores. Um sonho maior que o bolso, uma natureza que não perdoa, leis que ficaram mais rígidas e uma ocupação que chegou antes da hora. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? O que realmente significa terminar um projeto como esse no século XXI? Talvez não seja sobre completar aquele desenho idealizado lá dos anos 70, mas sim sobre construir uma infraestrutura que seja viável e que faça sentido para a realidade de hoje.